Fala galera, começando mais um Maratonando Podcast. E hoje a gente tem um assunto bem especial. Vamos tratar aí do prática de exercício físico relacionado à saúde mental. E para isso a gente tem um convidado bem especial, Lucas Delattre, que é pastor, psicanalista, pedagogo infantil. E para contar um pouco mais sobre a apresentação dele, vamos começar com o nosso convidado. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Se apresenta, fala um pouquinho pra gente da sua carreira, da sua preparação técnica. Então, meu nome é Lucas, né? Eu sou psicanalista hoje, atuo na área da saúde mental, da inteligência emocional. Eu comecei na área do direito, né? Fiz a faculdade de direito, depois passei em concurso do Ministério Público, onde uma área que eu gosto muito de atuar é a infância e juventude. Depois fiz a faculdade de teologia, por tanto querer conhecer melhor a, a Bíblia, porque é um assunto que me envolve muito, eu gosto. E a partir da faculdade de teologia tinha uma matéria lá chamada capelania, e que é uma matéria que cuida mesmo das pessoas, né? Que você atende as pessoas e cuida das pessoas e está próximo das pessoas. E isso me gerou muita vontade de trabalhar com isso. E como eu sempre, né, busquei fazer terapia e tal, a psicanálise daí veio a partir disso, né? Porque daí eu comecei também a estudar psicanálise, me formei como psicanalista a partir da Sociedade Psicanalítica do Paraná. Também me formei em hipnoanálise, né? Então eu sou hipnoterapeuta também. E depois eu resolvi, como eu gosto da área da infância, eu resolvi também me especializar na área de neuropsicopedagogia. E estamos aí trabalhando na área da saúde mental, inteligência emocional, né, através de palestras, através de treinamentos, de capacitações, dentro dessa área da saúde mental aí. Galera, e antes da gente entrar no assunto principal, não vamos esquecer de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Nas redes sociais tem os links para as páginas dos nossos apoiadores. Vamos seguir eles lá também, porque sem eles o projeto não seria possível. Lucas, e para a gente começar a falar sobre a relação do seu trabalho, da sua pesquisa com a prática de exercício físico, como é que você pode exemplificar para a gente os benefícios que a prática de exercícios, em especial a corrida, se tiver alguma particularidade, pode trazer para o desenvolvimento da saúde mental das pessoas? Sim. Ricardo, então, primeiro eu acho interessante falar como surgiu em mim o interesse pelo exercício físico. Porque eu sempre tive essa questão da saúde mental, da inteligência emocional, da autorregulação, do autoconhecimento. Eu sempre tive isso muito ativo em mim, a vida toda. Mas uma das coisas que me incomodava um pouco era essa questão de exercício físico, porque eu não dava muita moral, eu tinha uma vida muito sedentária em relação a isso. Só que em determinado tempo, primeiro que a idade vai chegando, né? E também eu comecei a sofrer de hipertiroidismo. E aí eu fiz um tratamento de hipertiroidismo com iodo radioativo, onde eu tive que queimar a minha tireoide, e com isso eu acabei é, invertendo, indo para o hipotiroidismo. E quando eu comecei a ganhar peso, ficar muito inchado, e uma vez eu procurei a médica, né, e falei, poxa, mas eu tô me inchando muito e tal, mas ainda assim eu tô tomando remédio. E ela olhou para mim e disse assim, mas você precisa me ajudar a te ajudar. E eu falei, mas por quê? Ela falou assim, quanto tempo de exercício físico você faz no seu dia? Aí eu peguei e falei para ela, olha, nada. Ela disse, então, não tem como você cobrar de mim algo que depende de você. A hora que ela disse essa frase para mim, eu comecei a me interessar também pela junção das duas coisas, da saúde mental com a saúde física, com a saúde corporal. Eu falei, faz muito sentido,
Você precisa estar bem com a mente, mas você precisa estar bem também com o seu corpo físico, para a mente também funcionar da forma correta, até pelas questões de hormônios e tal, que provavelmente daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas você perguntou quais benefícios eles surgem, né? Alguns benefícios é extremamente importante a gente colocar aqui. Primeiro, a, a regularidade, a autorregulação. Isso aqui eu estou falando mais uma questão de inteligência emocional até a gente chegar na saúde mental. A autorregulação. Por quê? Porque quando você tem rotina de algo e você começa a criar rotina daquilo, estudos comprovam que a partir de 21 dias que você entra naquela mesma rotina, aquilo vira hábito. E todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que o exercício físico é algo que faz bem para a saúde, você fica bem. Então, quando você transforma algo que faz bem para a tua saúde em hábito, é como beber água, faz bem para a saúde. Quando isso vira um hábito no seu dia a dia, você está olhando para você mesmo e dizendo assim: estou me curando, estou dedicando tempo, estou dedicando vontade, estou dedicando tudo para mim. E isso libera algo, e aqui entra a saúde mental. Libera algo em nós, que é a dopamina e a endorfina. E isso é um hormônio que é viciante até. Né? É comum a gente conversar com pessoas, por exemplo, que praticam exercícios físicos, seja na academia, uma natação, alguma pessoa fala assim, poxa, eu não consigo ficar um dia sem treinar. Por quê? Por causa desses hormônios que acabam sendo liberados em nós e isso ativa o nosso cérebro. Ativando o nosso cérebro, acaba que a nossa saúde mental começa a ficar boa, o raciocínio começa a ficar mais rápido, é, a, 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 a tomada de decisões começa a ficar mais rápido. Como eu já falei aqui, a autorregulação, você tem regulação até na hora do nervosismo em explodir. Por quê? Porque você tem reserva desses hormônios dentro de você. Aí você me perguntou, em especial na corrida. A corrida, principalmente a corrida de rua ou a corrida ao ar livre, né, que não é aquela corrida, por exemplo, em esteira que a gente faz, ela tende a tendência a liberar ainda mais esses hormônios. Por quê? Porque ali você está em contato direto com a natureza, com o vento batendo em você, com a brisa, né, tocando. Aí você vê, por exemplo, se você está correndo em rua ou algo nesse sentido, você vê alguma pessoa que você conhece, você o cumprimenta, e tudo isso faz bem para você, não só no sentido físico, mas no sentido mental. E aquilo começa a liberar esses hormônios. Esses hormônios ativam seu cérebro de uma tal forma que é, você não consegue mais viver sem eles. E começa a fazer falta. E interessante, Ricardo, que quando a gente pega essa rotina que eu disse no início, quando a gente entra dentro dessa rotina que eu disse no início, a gente também começa a ter vontade todos os dias, é algo viciante mesmo. E aí, quando a gente não tem aquilo durante o dia, ou passa um período, 3, 4, 5 dias, sem fazer aquilo que a gente está acostumado, o nosso cérebro começa a sentir falta. E isso faz com que a gente também fique mais nervoso, fique mais estressado. Então, por exemplo, alívio de estresse. Nossa, a corrida, por exemplo, é um alívio de estresse gigantesco. Por quê? Porque você libera tudo que tem em você, né? Seja da parte física quanto da parte mental. É o momento que você não pensa em nada. Geralmente você coloca um fone ali de ouvido, ou se você não coloca um fone, você está reparando a paisagem, você está olhando, você não pensa nos problemas que você tem, na conta que você tem para pagar no outro dia, você não pensa naquele problema que você tem na hora que você chegar em casa. Então é a hora que você esquece de tudo. Isso para a saúde mental do ser humano em geral é algo extraordinário. E em relação a um tratamento mais específico para um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão,
também tem esses efeitos positivos? Tem muito, muito. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu recebo pessoas no meu consultório, às vezes, que dizem assim para mim: Lucas, eu não sei o que fazer mais. Eu já tentei de tudo. Eu já tentei tomar remédio. Eu tô afundado em remédio para ansiedade, ansiolíticos. Eu tô afundado em antidepressivo. E aí a primeira pergunta que eu faço é: como é a sua vida? Depois que a gente faz uma anamnese ali, né, na pessoa, a gente pergunta, a primeira pergunta que a gente faz é: como é a sua vida em relação ao tratamento com o seu corpo? Daí, eu não me cuido muito bem. Eu sou muito sedentário. Mas como assim que você é sedentário? Né? E daí sempre vem aquela resposta que eu dei há pouco, sempre vem aquela frase da médica que falou para mim, isso já faz anos, você precisa me ajudar a te ajudar. Porque assim, tem que partir muito da gente. Então assim, poxa, mas eu tô ansioso. Por que eu tô ansioso? O que é a ansiedade, Ricardo? A ansiedade é o excesso de futuro. Então por que eu tô ansioso? Porque eu não desligo. E aí eu tô sempre ligado no futuro. E aí eu não desligo. Qual que é o momento legal para eu desligar? Uma corrida de rua, uma academia, uma natação, uma arte marcial que seja, um futebol. Nesse caso aqui, né, o maratonando, corrida de rua, algo extraordinário. Algo extraordinário. Para quê? Para saúde mental. Por quê? Porque, como eu já disse aqui, você começa a esquecer dos problemas que te cercam. É o momento que você desliga. E isso libera hormônios, isso faz com que você comece a diminuir aquele excesso de futuro que você tem para sua vida. E o excesso de futuro hoje é a doença do século, que é a ansiedade. Quando você foca em algo, que no caso aqui a gente está falando na corrida, por exemplo, quando a gente foca em algo, a gente começa a estabelecer objetivos. Então, por exemplo, hoje eu corri 1 quilômetro, amanhã eu quero correr 2. A minha cabeça naquele momento está nisso. Não está no meu futuro, no processo que eu tenho no futuro, não está nos problemas que eu tenho para resolver. Isso faz a diferença. Aí você me perguntou, por exemplo, transtornos depressivos. O que a ansiedade tem de excesso de futuro, o transtorno depressivo tem de excesso de passado. A depressão tem excesso de passado aí, traumas que a vida nos trouxe. E o fato de você cuidar de você é uma forma de você dizer assim, olha, eu estou me valorizando. Quando você se valoriza, você começa a se desprender dos traumas do passado. E quando você cuida, por exemplo, eu gosto de praticar uma corrida, por exemplo. Igual eu gosto de ir para academia, eu gosto de jogar meu futebol. Quando você faz isso, você começa a se desprender, a romper as alianças com aquilo que te fez sofrer no passado. E isso, por quê? Porque você começa a olhar para você, você começa a ver o seu corpo melhor, você começa a ver você com mais disposição, porque o hormônio da endorfina, da dopamina, eles dão disposição. Você começa a ver você uma pessoa melhor, tanto fisicamente quanto mentalmente, e você começa a se desprender, e aquilo começa a gerar resultado para você. Então, aqui também a gente encontra a importância, para principalmente transtornos depressivos e transtornos de ansiedade. E eu tenho percebido com a retomada dos meus exercícios, depois de um período aí que eu passei fazendo um tratamento bastante complexo para depressão e ansiedade, que eu também percebo uma melhora muito significativa quando eu consigo atingir essa recorrência nos treinos em relação à questão do sono, questão do humor. Como é que a prática de exercício afeta esses aspectos da nossa saúde? O sono é um regulador de humor natural. Para você ter uma ideia, a pessoa que dorme, né, após a 0 hora, no caso, após a meia-noite, a tendência dela de exaustão mental e física no dia posterior é muito maior. Então, o sono é um regulador de humor.
Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Nós estamos falando aqui em um podcast que engloba toda a parte física. Por que que a mulher, por exemplo, no período menstrual, ela gosta de ficar mais na sua, mais deitada? Porque é aquele momento do estresse, é aquele momento ativado ali, que está um estresse ativado. E aí, por que que ela gosta de dormir nesse período? Porque o sono é um regulador de humor natural. É um antidepressivo natural. E quando você pratica o exercício físico, além de você levar o seu corpo à exaustão, você também, como a gente já falou aqui, você também libera a sua mente de problemas. Você começa a ter uma mente mais saudável. E você tendo uma mente mais saudável, você tem mais prospecção em dormir melhor, em o cansaço, às vezes, corporal também, né? O limite, a exaustão corporal que o exercício físico te traz, mas é uma exaustão boa, também vai levar você a dormir mais relaxado, sem tensões corporais, sem tensões mentais, e isso, pro sono, é uma maravilha. E se você dorme bem, se você tem um sono bom, é aquele regulador natural do corpo, o regulador de humor natural do corpo. Aí você me perguntou acerca da questão de humor. O sono é o pontapé inicial para a regulação de humor. É o pontapé inicial, é o sono. Depois o comer bem, o praticar um exercício físico, né? Você ouvir algo bom. Aliás, pode ouvir aqui a nosso podcast. Então, são reguladores de humor que vai dosar você estar bem. Como que o exercício físico melhora isso? Mente boa, você consegue tomar decisões melhores. Isso faz você atingir uma inteligência emocional melhor. E como que você consegue uma mente boa? Quando você une mente e corpo. Porque não adianta nada você estar ótimo mentalmente e o seu corpo está arrebentado. Né? Você está ganhando peso a cada dia, você não está controlando sua alimentação, você não está controlando seus exercícios, não adianta nada. Porque você vai ser uma pessoa extremamente sábia, extremamente inteligente, com uma saúde mental gigante e uma saúde física limitada. Aí você já foge da inteligência emocional. Você pode ser inteligente de conhecimento, mas da inteligência emocional você foge. Porque um dos parâmetros da inteligência emocional é você conseguir ter um autoconhecimento a ponto de cuidar bem da sua mente e do seu corpo. É um dos alicerces da inteligência emocional. Então, quando eu olho para mim e vejo que eu estou cuidando bem do meu corpo e da minha mente, eu tenho um padrão ali, eu tenho um alicerce da minha inteligência emocional já fixado. Se eu não faço isso, se eu cuido de um e não cuido do outro, eu não tenho perspectiva de inteligência emocional na minha vida. Automaticamente a saúde mental vai estar abalada. E nesse caminho de cuidar do corpo, de cuidar do descanso e o sono, que é bem importante para a recuperação e tudo mais, o exercício também vai ter um impacto na capacidade cognitiva, na capacidade de memória da pessoa? Muito, muito, muito. O exercício físico, ele libera as capacidades cognitivas. Por exemplo, a corrida. Eu digo por mim, eu particularmente, antes de eu começar a fazer academia, por exemplo, postura, questão de postura, era toda torta. Cognição, pensamento rápido, capacidade de raciocínio rápido, tomada de decisões. O exercício físico ele soma para isso, porque ele enaltece essa capacidade. O cérebro, Ricardo, ele estando bem e ele estando saudável, a sua mente estando saudável, você consegue trabalhar ele em todos os vetores. Seja no cognitivo, no comportamental,
e até mesmo, como a gente já falou aqui, em lidar com algo que aconteceu do passado e até lidar com situações que você sabe que vai ter no futuro. Então a capacidade que o exercício físico traz para você, muito mais do que apenas a qualidade de vida o adeus ao estresse e tudo mais, mas também ela traz a capacidade cognitiva e comportamental. Ela melhora a cognição do corpo, ela melhora a forma de você se comportar. É o que eu estou falando. Você chega, por exemplo, para conversar com alguém, você chega todo torto, postura ruim, você já passa uma imagem negativa de você. Agora, o simples fato de você ter uma postura ereta na hora de conversar com alguém, você já passa ali uma ambiência de clareza daquilo que você é e daquilo que você quer na conversa. Então isso é extremamente importante. Eu costumo dizer que a corrida entre os esportes individuais é o mais coletivo que a gente encontra. Para quem ainda não experimentou, eu recomendo muito que vá participar de uma prova de corrida. O ambiente, a interação social ali é algo indescritível e muito provavelmente depois de participar de uma prova a pessoa não vai querer largar da corrida mais. Como é que esse aspecto social pode influenciar também, tanto na prática do exercício, na saúde mental, e a via contrária? Como é que a prática do exercício pode influenciar no aspecto social, que também é bastante importante para a saúde mental? Ricardo, pegando em relação ao primeiro gancho aqui que você falou, por exemplo, a prática do exercício. É muito comum a gente ver, por exemplo, provas de corridas de rua, a pessoa correndo, chegando ao seu limite, e o outro vindo e falando, vamos, não para, continua. Pô, mas eu tô numa corrida, né? Tipo, para quem é leigo, para quem não tá entendendo aquilo ali, a pessoa olha e fala, poxa, mas eles não estão postando corrida um contra o outro. Por que o outro tá incentivando, assim, né? Ricardo, mas hoje algo que falta no mundo e tem sido um dos principais fatores para transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, é a empatia. É você olhar, é a empatia e o altruísmo. O que é a empatia? É você olhar e se colocar no lugar do outro. E você fazer para o outro o que você gostaria que fizesse para você e não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. E o que é altruísmo? Se confundem muito, mas o altruísmo é você é, é, olhar para o outro e se compadecer da situação dele. Cara, você pega, por exemplo, a corrida. A corrida tem muito disso. E hoje isso tem faltado no mundo. Isso tem trazido transtornos para as pessoas. Como você falou, se a pessoa pegar para fazer uma corrida, uma prova de corrida, ela não para mais. Por quê? Será que é só porque por causa do desgaste físico que ela vai ter? Lógico que não. Se for por conta disso, ela nem volta na outra vez. Você mesmo já me deu a resposta. A situação de ambiência, o ambiente, a forma, isso soma muito para você, primeiro, desestressar. Quem não gosta de viver uma vida sem estresse? E no mundo que a gente vive hoje, cara, você pega, por exemplo, um mundo extremamente sedentário, extremamente onde a pessoa não tem mais paciência para ouvir um áudio em velocidade normal, tem que ouvir em duas vezes no WhatsApp. Um mundo que hoje você passa pelas pessoas e fala assim, bom dia, tudo bem? Só que você não para ouvir a resposta dela. Você só passa e fala, bom dia, tudo bem? E vai embora. Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, o mundo do imediatismo, você parar para ter tempo para as pessoas e dedicando tempo a você, para sua saúde, isso para a saúde mental não tem o que pague. Não tem remédio que você tome que faça melhor para você, para sua mente, do que isso. Sabe, você ter comunhão ali com as pessoas, você se confraternizar com as pessoas, às vezes pessoas que você nem conhece, que você nunca viu, você ter esse momento ali é algo extraordinário. Por quê? Porque nós vivemos num mundo imediatista, em um mundo cotidianista.
Ou seja, é aquele mesmo cotidiano todo dia e precisa ser imediato. Tudo tem que ser imediato. Então, assim, quando você tira esse foco, e ainda mais depositando tempo para você, ajuda muito na parte da inteligência emocional, nessa parte de empatia, nessa parte também que a gente já falou aqui de autorregulação, mas acima de tudo, no alívio do estresse do dia a dia, no alívio do cotidiano. Isso é extremamente importante para nós. E pegando aí esse gancho que você falou do imediatismo, a gente tem eu tenho pelo menos, a dificuldade em lidar com processos que vão durar um período prolongado. E a corrida, a evolução na corrida nada mais é do que um processo de evolução lento e gradual. Como é que a gente pode fazer, que dicas você tem para dar, para a gente conseguir controlar esse tipo de coisa, não querer botar a carroça na frente dos bois e acabar atrapalhando essa evolução que leva tempo? Comece. A primeira dica é comece. O começo sempre vai ser mais difícil. Segunda dica, e isso é muito importante, estabeleça limites. Estabeleça objetivos. Isso não é lógico que a gente está falando aqui, por exemplo, em uma situação de corrida, em uma situação de exercício físico, mas isso para a vida também serve. Estabeleça os objetivos, porque você sempre vai correr atrás daquele objetivo. E quando você alcançar, você já está estabelecendo um novo. Então, por exemplo, poxa, eu gostaria, eu gostaria de correr 10 quilômetros por dia, mas eu não quero pagar o preço de começar correndo o primeiro quilômetro. Eu quero já ir direto para o 10. Então eu nunca começo. Entender que você tem objetivos graduais faz você uma pessoa melhor. Por exemplo, eu quero começar a correr hoje. Eu vou fazer 10 quilômetros é o meu objetivo, mas o meu primeiro objetivo vai ser atingir o primeiro. Porque eu vou correr os meus primeiros 500 metros, eu vou estar de língua de fora, não vou estar aguentando mais. Mas eu não vou desistir. Eu vou perseverar. Perseverança é uma outra dica também. Eu vou perseverar. Por quê? Porque o meu primeiro objetivo, pelo menos o primeiro, eu preciso atingir, que é 1 quilômetro. Em outra oportunidade, estou eu lá, tá, 1 quilômetro eu já atingi. Agora o meu próximo objetivo é o 2, é o 3. A hora que eu menos espero, eu cheguei no 10. E eu não pulei etapas. Eu não pulei períodos. Agora, como a gente já falou aqui, quando a gente se torna uma pessoa extremamente imediatista, a gente não tem mais tempo para as outras pessoas. A gente não tem tempo, por exemplo, para ir para uma competição igual essa que você citou aqui. E a gente sempre está carregado e apenas existindo. Existe diferença entre viver e existir, Ricardo. O que é viver? É quando você tem objetivos na vida e você estabelece esses objetivos e você batalha para atingir esses objetivos. E quando você atinge, você estabelece outros, maiores. Agora, o que é apenas existir? Eu acordei hoje, vivi aquela vida de rotina de sempre, amanhã a mesma coisa e tal. Cheguei sexta-feira, nossa, já foi mais uma semana, nem percebi que passou. Você está existindo só. Agora, quando você tem objetivos, e isso aqui serve muito para a pessoa que pratica exercícios físicos, que faz uma atividade física, né? Seja numa academia, seja numa corrida, seja num futebol, enfim, qualquer coisa. É importante você ter objetivo. E o objetivo, a gente precisa entender que tem que ser gradual. Quando o objetivo ele se torna exponencial, ou seja, eu quero começar a ir direto para 10 quilômetros, eu não consigo. Eu vou acabar me prejudicando. E aí eu desanimo. E aí o desânimo acaba com tudo. O desânimo acaba com tudo. Poxa, mas eu queria 10, eu não consegui. Mas eu não tentei nenhum. E aí eu desanimo. Por quê? Porque eu não atingi o 10. Mas o 1 eu consegui atingir. E isso é importante. Isso é extremamente importante. Então eu coloco como primeira e principal dica para tudo
tenha objetivo, estabeleça objetivo e objetivos graduais, para você ir vendo você subindo na escada. E a hora que você chegar lá em cima, você fala, nossa, acho que dá para colocar outra escada aqui. E a hora que você vê, você tá lá em cima. Eu fiz dessa forma. Eu fui estabelecendo objetivos, eu iniciei devagar, até porque eu tinha pouca pretensão. Quando eu comecei na corrida, eu vinha de vários anos de sedentarismo. Mesmo antes de me tornar completamente sedentário, eu nunca fui uma criança, um adolescente lá muito ativo. Então, eu nunca esperei lá grandes resultados da minha corrida. Mas depois que eu tomei gosto, eu fui estabelecendo alguns objetivos ali dentro do que eu achava que era possível fazer. Fui subindo os degrauzinhos e foi ficando legal. Mas eu tenho a sensação de que eu criei uma dependência disso. Tanto que quando a gente teve a pandemia, precisei parar. Eu tinha, na época, uma filha pequena, um pouco mais de um ano. Fiquei com medo de ficar me expondo na rua para correr e tudo mais e acabar trazendo alguma doença para casa. Só que essa parada me foi extremamente prejudicial. Foi quando eu comecei a desenvolver depressão, foi quando eu comecei a ter vários sintomas de ansiedade. Como é que a gente pode fazer para que todos esses benefícios que a corrida traz, que a prática de atividades quaisquer trazem para a gente, não se tornem um ponto negativo? Não, a gente não se torne dependente disso. Entendi. Ricardo, olha, dentro da inteligência emocional, a gente deve seguir alguns padrões. Inteligência emocional, ela é movida por várias características, vários pilares para você atingir uma inteligência emocional saudável. Tem aquela frase muito conhecida que tudo demais faz mal. Isso a gente precisa entender. Então, como não deixar que isso me prejudique também? Né? Por exemplo, poxa, eu vou malhar, eu quero malhar, eu não dou descanso para o músculo, por exemplo, eu não vou nem desenvolver. Por quê? Porque o que é o músculo? O que é a musculação? Você machuca o músculo, né? Os professores de educação física aí, se eu estiver errado, me corrijam, mas o que é a musculação? Você machuca o músculo, né? Aí você dá aquele tempo de descanso para o músculo, para ele se regenerar, e ele vai expandindo com isso. Se eu não dou tempo, eu só vou machucando, eu não dou tempo para ele se regenerar, né? Tipo aquele período de descanso, de hoje eu fazer braço, amanhã eu fazer perna, enfim. Os professores de educação física podem falar melhor sobre isso do que eu. Mas por que eu estou falando isso? Porque dentro, como eu estava dizendo, dentro da inteligência emocional, né, de você ser uma pessoa centrada, existe alguns pilares. Dentro desses pilares existe autoconhecimento, autocontrole e autorregulação. Autoconhecimento, eu me conhecer e saber quais são os meus limites. Saber até onde eu posso ir. Segundo, autorregulação. Uma das situações de autorregulação é entender que tudo demais faz mal. E uma outra situação é também a autoconhecimento, autorregulação e o autocontrole. O que é o autocontrole? É eu saber a hora de parar. Lucas, mas por que você está falando isso, sendo que eu estou perguntando para você em relação a como não deixar isso me atrapalhar? Porque aí a gente faz aquela junção, mente e corpo. Eu preciso entender até onde eu posso levar o meu corpo, para que aquilo não seja algo ruim e prejudicial para a minha vida. Eu entendendo isso, entendendo esse padrão, eu consigo gerar também uma falta de... Ou melhor, eu não gero dependência naquilo. Por quê? Porque tudo que te deixa dependente também não é bom. Né? A pessoa, é lógico, pelo amor de Deus, guardadas as devidas proporções, né? Mas a pessoa é dependente de álcool, a pessoa é dependente de remédios, a pessoa depende daquilo para viver, também não é bom. Então, assim, para isso eu preciso usar autorregulação, autocontrole e autoconhecimento.
Para quê? Que eu não fique dependente daquilo para viver. Né? Então, assim, eu quero. é, eu quero estabelecer. E por isso que é extremamente importante o que a gente já disse aqui, cara, a gente estabelecer metas. Porque, olha, eu vou correr 1 hora por dia. Então eu vou correr aquela 1 hora. Ah, mas eu quero correr mais. Tá, mas isso vai me causar uma dependência. Então eu vou no limite. Vou no limite que eu estabeleci. Por quê? Porque isso você vai manter seu corpo saudável e sua mente. Que é algo que quando você faz essa junção corpo e mente, você tem uma vida saudável. E você falou pra gente no começo que tem feito trabalho com crianças e adolescentes. A corrida, historicamente, é um esporte que costuma ser praticado, pelo menos iniciada a prática, já por pessoas com um pouco mais de idade, pessoal abaixo dos 30, 35 anos. Antes disso, pessoal mais ligado ao futebol e tudo mais, principalmente os homens. Mas, de um tempo para cá, isso tem mudado um pouco. A gente começa a ver praticantes já um pouco mais jovens, na casa dos 25, às vezes 20 anos. Como é que, tanto para crianças, quanto para os adolescentes, os jovens adultos, como é que é esse desenvolvimento da prática esportiva durante essa fase de desenvolvimento da pessoa? Também é saudável? Também tem esses benefícios? Tem algum outro? Sim, sim. Por exemplo, a criança crescer mais calma, longe de telas. Hoje você quer dar um veneno para o seu filho, né? Por exemplo, você está com 2 menininhas pequenas, eu também tenho 2 filhos pequenos, você quer dar um veneno para eles, você faz assim, ó, tó. É um veneno, né? Aquilo ali você vai travar a mente deles. Hoje, se você fizer uma pesquisa, você não precisa fazer aquelas pesquisas mirabolantes, não. Você digitar no Google ali os malefícios para a criança que tem uma tela é gigantesco. E, por exemplo, como a gente já falou, assim como para o adulto, o exercício físico vai trazer uma melhoria no sono. Uma corrida, por exemplo, né? Vai trazer uma melhoria no sono. Bike, né? Eu tenho visto crianças andando de bicicleta também. Melhoria no sono, na regulação do humor, na velocidade de raciocínio, cognitivo, mobilidade cognitiva, comportamento, né? As crianças que praticam o exercício físico e ficam longe das telas, elas têm a tendência de serem mais calmas. Então, é extremamente importante nós entendermos que não existe idade para praticar um exercício físico. Né? Ah, mas isso vai fazer mal para a criança. Negativo. Mal para a criança vai fazer, é lógico. E como eu já disse aqui, toda dependência, né, também não é boa. Mas primeiro, a criança não estando ligado, praticando exercício físico, ela vai estar mais tempo longe das telas. Que hoje é um veneno para a criança. A criança, praticando um exercício físico, ela vai estar mais voltada a ter uma vida de autorregulação, autocontrole, empatia, autoconhecimento, raciocínio lógico, rápido. O que mais? Habilidades cognitivas, comportamentais com as pessoas, porque começam também a aprender desde cedo a compartilhar, a se envolver com demais pessoas. Então, é extremamente importante. Inclusive, para pais, a dica que eu dou, né, até no meu consultório, às vezes eu dou essa dica para alguns pais que vão lá e falam, poxa, mas eu não aguento mais meu filho, tal. Daí você pergunta sobre o filho, ele fica no celular o dia inteiro. Tá, mas ele não pratica um exercício físico? Não. Poxa, mas ele não sai de casa? Não, ele fica o dia inteiro na televisão, no celular. Então, aí assim, que geração que nós estamos criando? Que nós estamos criando. Daqui uns dias, vai ser coisa de outro mundo. Se a gente continuar nessa vertente, vai ser coisa de outro mundo. Um adulto praticar um exercício físico. Por quê? Porque foi ensinado desde criança que não é legal. Agora, quando é ensinado desde criança que é algo frutífero para a vida e que ele vai colher esses frutos, principalmente na vida adulta, como você disse aí,
Poxa, eu nunca fui uma criança que foi voltada, sempre fui muito sedentário e tal. Eu também. E hoje, o meu corpo, às vezes, acusa a falta daquilo que eu não tive na minha infância, na minha adolescência, né? E olha que na época da minha infância, na minha adolescência, não tinha toda essa quantidade de telas, não tinha toda essa diversidade de programações que a gente tem. Então, assim, e ainda assim, poxa, eu ficava muito dentro de casa, às vezes não fazia nada, tinha uma vida completamente sedentária. E hoje, eu com 33 anos, né, não sou tão velho assim, o meu corpo já dá sinais de que, poxa, corre, porque você precisa melhorar, né? Então é importante sim que as crianças também estejam ligadas ao exercício físico, à atividade física em geral, né? É extremamente importante. Gente, o papo tá muito bom, mas o tempo corre e nós estamos chegando ao final. E, Lucas, foi muito legal, foi muito bom ter você aqui com a gente. Fiquei muito satisfeito aí com todos os ensinamentos que você trouxe, todos os conhecimentos que a gente trouxe para a conversa. Acho que é uma conversa muito importante a gente ter Sim, sobre esse cuidado próprio que a gente tem que ter conosco mesmo, porque esses problemas, esses distúrbios psicológicos, eles aparecem silenciosamente e às vezes quando a gente percebe, a situação já está bem complicada. Mas conta pra gente, onde é que eu posso te encontrar? Rede social, meio de contato, como é que eu sim, posso te procurar se eu sim. quiser um atendimento? Olha, eu vou falar para a câmera agora. Quem quiser entrar em contato, tirar algumas dúvidas, né? Eu tô lá no Instagram, né? Eu procuro colocar conteúdo direto acerca da saúde mental, inteligência emocional. O meu Instagram é Lucas O Delattre. Delattre é Delattre. Lucas O Delattre. Você pode entrar em contato comigo lá no Instagram. Quem tem Facebook, né? Quem também ainda trabalha com o Facebook, eu tô lá também, é Lucas Delattre, né? Delattre, Delattre. E podem entrar em contato comigo lá, e aí a gente passa telefone, a gente pode se encontrar. Eu tenho o meu consultório também, e nesse consultório a gente atende, cuida da saúde mental das pessoas, né? Através da psicanálise. Se precisar alguma técnica de hipnose também a gente aplica. E através também da saúde mental, que é extremamente importante. Então, estamos à disposição. E se alguém ficou com alguma dúvida aqui de tudo que eu falei, tem alguma coisa também a acrescentar, estou à disposição, pode me procurar lá no Instagram, tá bom? Gente, é isso aí, estamos chegando ao final. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Pode seguir a gente lá no Instagram, no TikTok também, @maratonando podcast. E é isso. Lucas, foi um prazer te receber. Espero que a gente possa logo voltar para Obrigado. mais dicas, para mais ensinamentos. Foi bastante produtiva a nossa conversa. E é isso. Obrigado. Você quer se despedir da galera? Fica à vontade. Obrigado. Eu quero agradecer, Ricardo, o convite, né? A gente tem um tempo aí de amizade, mas eu gostei muito desse convite porque eu gosto de falar sobre o assunto. Eu gosto de expor o assunto e eu acho extremamente importante, como você falou, a gente falar sobre a inteligência emocional, sobre a saúde mental e a saúde do corpo, que uma colabora com a outra. Então eu quero agradecer o convite, agradecer todo mundo que está aí assistindo a gente e dizer para você que está nos assistindo aí que não perca tempo. Se algo está te incomodando, lembre-se que tudo tem cura, né? Tudo tem cura, principalmente quando você está emocionalmente bem. Às vezes as suas emoções estão completamente abaladas, que estão dificultando, estão atrapalhando até mesmo você de fazer um exercício físico, que seja uma caminhada, uma corrida, porque a sua mente não está bem. Então nunca se esqueça, tenha objetivos na vida. Seja empático, tenha empatia, se coloque sempre no lugar das pessoas e espere sempre que as pessoas se coloquem também no seu lugar. E entenda uma coisa, já dizia Lacan, você sabe exatamente o que você fala, mas você nunca sabe o que as pessoas ouvem. Então é importante que você, antes de qualquer atitude,
sempre se coloque no lugar das outras pessoas. Isso vai gerar um mundo melhor à sua volta, tá bom? Então, é esse o recado que eu tenho para deixar para vocês aqui, final. E agradecer, Ricardo, pelo convite. Então é isso. Deixem aí dúvidas e sugestões nos comentários para os próximos episódios. Se tiver algum questionamento, posso encaminhar para o Lucas. A gente traz nas próximas vezes, aí, nos próximos encontros, mais dicas e ensinamentos. É isso aí, galera. Até Valeu. mais. Tchau, tchau. Tchau.